Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E hoje eu tenho a alegria de trazer mais um tema, esse tema super especial para você. É um tema que a gente busca muito mais do que informações, a gente busca profundidade, a gente busca sabedoria e quer contribuir com você na jornada do seu conhecimento. E aí eu quero lembrar para vocês que gostaria muito de ter o seu comentário, a sua curtida e compartilhar com outras pessoas que você sabe que esse tema vai edificá-las. E em especial, eu quero dizer para você, manda a tua pergunta. Tem chegado várias perguntas e a gente tem selecionado algumas e já tem assim vários temas já em pauta para os próximos episódios. Então, seja bem-vindo e que seja uma jornada edificante. Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês a pergunta que me foi feita e ela é expressa assim: o que significa ser ateu? É possível ser cristão e não crer em Deus? Como assim? Ser cristão e não crer em Deus? Vamos lá. O sofrimento é sinal de que Deus não existe? Então, eu quero dar um destaque especial ao tema do ateísmo hoje. E como ele se desenvolve, como ele se abre e se torna uma realidade dentro da nossa sociedade nos tempos atuais. Então, sempre trago para vocês aqui as fontes da pesquisa, de leitura, que enriquecem a jornada do nosso episódio de hoje e de sempre. O primeiro é o livro do George Minos, História do Ateísmo. Né? Esse livro é um tratado histórico, né, sobre como se desenvolve o ateísmo, quem são seus principais propagadores, como ele se torna uma coisa quase que obrigatória dentro da modernidade, né? E vale a pena a leitura. É um livro provocante porque ele traz a capa como se fosse uma Bíblia, né? Mais de 700 páginas, e vai falar aí sobre basicamente a ideia da descrença, como se deixou de crer, principalmente no cristianismo e dentro da sociedade ocidental. Um outro livro, uma outra fonte, é um livro de uma editora portuguesa chamado Um Mundo Sem Deus, Ensaio sobre o Ateísmo, é da editora 70, né? Edições 70, e é uma série de ensaios organizados por Michael Martin. Né? Vale a pena também a leitura e a reflexão, alguns ensaios refutando as ideias do ateísmo, outros ensaios esclarecendo o que é o ateísmo e suas ideias, tá bom? Então, eu indico aí para vocês. Um outro livro é o John Gray, Sete Tipos de Ateísmo. E nele, o Gray mostra-nos as faces do ateísmo contemporâneo. É bem verdade que ele se declara ateu, né, participante de dois desse grupo, né, ele se encaixa dentro de dois conceitos que ele vai trazer aqui para ateísmo, mas é um pensar bem bacana e ele traz, portanto, um mapeamento de como hoje o ateísmo funciona dentro da jornada do pensamento ocidental. Um outro tema bastante paradoxal, né? E ao mesmo tempo vale a pena refletir e pensarmos onde ele está presente, é o ateísmo como uma espiritualidade.
né? A ideia de que há uma espiritualidade do ateísmo, ateia, né? Que não tem a ver com religiosidade. A religião vai ser vista aí como uma questão de amarras, como uma questão de ignorância, e a busca seria uma espiritualidade materialista, né? Que não vai acreditar no transcendente e em tantas outras coisas que eu vou explicar melhor lá na frente. Os dois livros que eu trago aqui como referência na pesquisa sobre esse aspecto é o do Michel Onfray, Tratado de Ateologia, né? Lembre-se que A é o prefixo de negação, né? Então, é a ideia do não estudo do Deus, é uma, um contraste ali à teologia cristã. E o outro é o André Comte-Sponweiler, que é o espírito do ateísmo, né? Ele vai trazer definições fortes sobre o que é ser verdadeiramente um ateu e a espiritualidade materialista. Depois eu trago um conceito que está se desenvolvendo, mas já está em prática há muito tempo, que é o ateísmo cristão. Aquilo que o Zizek, né, nesse novo livro dele, lançado ali pela editora Vozes, aqui no Brasil, como ser um verdadeiro materialista, vai detalhar e que é assombroso que esteja acontecendo já há um bom tempo, principalmente dentro das igrejas evangélicas brasileiras. E por último, eu quero trazer essas três joias para refutar o ateísmo. O primeiro é esse livro chamado Ateísmo do Banco dos Réus, de Los Marcos. Ele tem outros escritos especiais, especificamente ali sobre Platão, C.S. Lewis, e vale a pena a leitura deste daí. É um livro de uma linguagem gostosa e que tem muito a nos aprofundar. Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, como a razão explica Deus. E por último, Quem é Deus? Um livro muito especial para mim. Eu costumo dizer que esse foi um dos primeiros livros assim a me introduzir dentro de uma jornada filosófica em relação à religião. E o Batista Mundin tem vários livros em português, é um italiano, porém esse Quem é Deus é de uma preciosidade. Me parece até que ele está sem ser hoje impresso pela editora Paulus. Você encontra ele em vários sebos, ok? Então, vamos lá. Eu quero começar trazendo para você aqui, especificamente, algumas. Aquele ponto de partida que a gente sempre faz, que é o que significa o tema, a palavra, a expressão que nós estamos a estudar, a meditar aqui, né? E a grande pergunta é: o que é o ateísmo, né? O que seria essa ideia que assombra tanto o coração do cristão, do crente no tempo atual? A própria palavra, né, é composta aí por um negativo, a, e a expressão theos, que é Deus, ali em grego. E a ideia é de não Deus, né, de sem Deus, alguém que não tem uma crença em Deus. E aqui é interessante perceber porque um dos primeiros movimentos em torno da expressão ateus não tinha a ver em não acreditar em Deus, né? Dentro de uma sociedade antiga, isso era muito raro, né? Quase que impossível. Mas a ideia de não ter uma crença em Deus, de não acreditar especificamente naquele Deus, no Deus daquela sociedade, no Deus daquela expressão religiosa, né? Somente quando vai vir ali o escrito dos materialistas, né,
gregos, né, dos primeiros materialistas gregos, Demócritos, Lucrécio, é que vai começar a existir essa ideia de que Deus, esse ser transcendente, não existe, tudo é matéria, né? É matéria e vazio. Mas até os séculos mais recentes aqui da nossa jornada, esse pensamento não foi bem divulgado, não foi bem abraçado, né? Há quem diga, por exemplo, que não havia ateísmo dentro da Idade Média. Mas aí o que é que acontece? A modernidade passou a ser patrona da ideia de um outro tipo de ateísmo, que não era apenas o ateísmo da crença, mas da existência de um Deus. A ideia de que Deus não existe, né? Que tudo é matéria, que a própria matéria é absoluta, é eterna, que tudo que existe é fruto de uma evolução da própria matéria de alguma forma, né? Então, há uma diferença aqui entre crença em Deus, o primeiro sentido de ateísmo, e nesse sentido, os cristãos eram chamados de ateus porque eles não acreditavam nos deuses romanos, né? Eles acreditavam no Deus da revelação bíblica. Então, o que é que acontece? Esses cristãos eram chamados de ateus. Mas vem aí essa segunda expressão, que é a ideia de que Deus não existe, né? A própria negação da existência de Deus. E a gente pode então dizer que existem dois tipos de ateísmo. O ateísmo negativo, né, que expressa a ausência da crença em qualquer deus ou deuses. Lembre-se que o destaque aí é crença, é viver como se Deus não existisse. E o outro aspecto é o ateísmo positivo, que é a negação de que Deus exista, né? E aí mergulha-se na busca de provar isso, de lutar contra qualquer afirmação da existência de Deus. Passa a ser uma militância, uma jornada de busca por provar que não existe um Deus. Olha o que vai dizer, por exemplo, o George Minos. Ele vai dizer assim: esse tipo de ateísmo positivo, que vai buscar a não existência de Deus, provar essa não existência de Deus, ele é a afirmação da solidão do homem no universo. Não existe um ser transcendente, não existe um criador. O homem está sozinho enquanto ser que pensa no universo. Essa afirmação é geradora de orgulho, porque o homem se coloca como o grande herói, o grande absoluto, que consegue pensar a si mesmo em universo, mas ao mesmo tempo traz muita angústia, porque o homem se depara com a sua pequenez, com seu limite, né? Diante de um universo que ele não consegue dimensionar, diante da própria eternidade, no sentido do absoluto da matéria, né? A outra coisa que esse ateísmo ele vai destacar, afirmar, é que esse homem está sozinho diante do seu enigma. Ele não pode clamar por nenhum ser sobrenatural, por anjos, por demônios, pelos próprios deuses ou Deus, né? O homem ateu, ele nega a existência de um ser sobrenatural que intervenha em sua vida. Então vejam como não deve ser difícil a jornada desse pensamento ateísta. E olha só como ele termina essa afirmação. A grandiosa tentativa do homem de criar um sentido para si mesmo, justificar para si mesmo sua presença no universo material, lugar inexpugnável, né?
É interessante que essa palavra, essa ideia, é de que a, a estadia do homem neste universo material faz com que o próprio homem seja aquele que transforma, que muda, que se afirma e a partir dessa afirmação faz com que as coisas aconteçam. Então, o ateísmo acredita que o homem se torna grande quando ele nega Deus, para de dar explicação para além das estrelas, para além de si mesmo e assume a sua existência enquanto ser solitário que se autogoverna e que justifica todas as coisas. É a absolutização do homem como o único ser que consegue pensar o todo. Consequentemente, tudo está nas suas mãos. Ele que constrói conceitos, ele que constrói culturas, ele que constrói o bem e o mal. Ok? Então vamos nessa. Eu quero trazer para vocês aqui uma afirmação que o Batista Mundim traz, e ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: a negação de Deus é um fenômeno raro na história da humanidade, visto como um mal gravíssimo que atingia a juventude, principalmente ali naquele tempo eh, da Grécia, de Roma. Platão escreve, por exemplo, no livro As Leis, um capítulo específico falando sobre a crença errônea em deuses fictícios e o próprio conceito de ateísmo, né? Mas na modernidade, o ateísmo virou uma cultura de massa. E se olharmos hoje, o mundo científico, a própria questão da cultura jurídica, política, todo o conceito hoje gira em torno da negação do religioso, da negação de Deus, de uma ideia muito materialista. A própria ideia de cultura hoje é algo meramente materialista, né? É a ideia de que tudo advém da ação do homem, da interação do homem, é algo de uma construção social e provisória, né? Não existe verdades absolutas. E aí, olha o que nos lembra, portanto, essa ideia que o Batista Mundim vai trazer. Somos uma sociedade que parte da perspectiva de que Deus não existe. É bem verdade que quando o Mundim escreveu isso, né, ali no final da década de 80, havia uma ideia de declínio da religião, da fé, né? A ideia de que o próprio cristianismo estava morrendo no mundo. Hoje, a gente percebe que há uma outra realidade, há um crescimento assustador da religião. Aquela ideia de que a religião morreria, de que o cristianismo morreria, se tornou uma ideia equivocada, né? Hoje, ao contrário, há um movimento de crescimento da busca pelo religioso. Mas o ateísmo ainda é profundamente forte e militante dentro da nossa sociedade. E os grandes nomes que compõem, criam, que formam a cultura, eles têm como princípio hoje no nosso tempo a ideia de que Deus não existe. Então, eu quero trazer para vocês aqui o que Batista Mundim vai dizer que são as três formas de ateísmo. Ele diz que uma é o ateísmo especulativo, é o ateísmo que busca
conceitos científicos, filosóficos, para afirmá-lo. É aquele que na academia busca provar que Deus não existe, né? E por aí vai. O segundo conceito de ateísmo para Batista Mundin é o prático. É aquela pessoa que vai fazer questão de viver como se Deus não existisse, né? Ela vai abraçar valores, ideias, costumes que excluem Deus de sua vida. Por fim, o ateísmo militante, que é aquele que não só vai abraçar os valores, mas vai multiplicá-lo, vai tentar implantá-lo dentro da sociedade, dentro dos seus círculos de vida, dentro de sua cultura, da educação. Esse ateísmo militante é o ateísmo que ele vai chamar marxista, né? É o que vai tentar promover, através de suas ideias, esse princípio de que tudo é matéria e de que não existe um Deus e que tudo na sociedade é uma questão de construção social. Mas quando a gente olha hoje, a gente percebe que essa ideia de que Deus não existe está presente na raiz de vários outros sistemas dentro da nossa jornada, né? É importante perceber que hoje esse materialismo, essa ideia da não existência de Deus, por mais que seja tão presente na prática cotidiana, na vida dos seres humanos, mas nas ideias que fundamentam a sociedade atual, ele é ausente. Isso é assustador. E aí a gente passa para isso que o John Gray vai chamar os 7 tipos de ateísmo. Ele vai abranger 7 faces que, no final, encaixam nesses 3 tipos que o Mondin falou lá atrás. O primeiro tipo é o que ele vai chamar de novo ateísmo, mas que não tem nada de novo, né? Ele vai falar que esse novo ateísmo tem uma ideia progressista, né? Onde as etapas anteriores eram um tipo de ciência ainda bebê, né? A religião, primeiro ele vai falar do mito, né? A ideia de que o mito é um momento primário da mentalidade humana, depois passa para a religião, né? O segundo momento da mentalidade humana, e por fim a ideia de que chegou a mentalidade mais avançada, que é a mentalidade positiva, a mentalidade da ciência. E o positivismo vai falar muito sobre isso, né? De que estamos vivendo agora um tempo elevado da mente humana e nós não precisamos mais do discurso da religião, nós não precisamos mais do discurso de Deus. O segundo tipo de ateísmo que o Gray vai colocar é o humanismo secular, né? E esse humanismo secular, ele vai tirar Jesus, vai tirar Deus, vai tirar a própria dimensão da jornada cristã, da ideia de salvação, né? E vai colocar o próprio homem como seu Messias, como seu Salvador. É a ação humana, a inteligência humana, os projetos humanos, a intervenção humana que pode salvar o ser humano, a natureza, o futuro, né? Então, tudo é uma construção do humano, né? E esse ateísmo secular, ele joga fora Deus, ele joga fora a possibilidade da intervenção de Deus e coloca tudo nas mãos do ser humano. O terceiro tipo de ateísmo é o que transforma a ciência em religião. Vejam, a palavra final é da ciência. A ciência é que tem a visão absoluta. A ciência, ela, de uma certa forma, é o oráculo do tempo atual. E é interessante perceber que a gente vê isso hoje de uma forma assombrosa nos debates, nos discursos. Você vai trazer uma visão, por exemplo, religiosa, uma opinião outra, e aquela pessoa que quer
encerrar o debate, ela vai dizer, mas a ciência prova que. Pronto, acabou. Então, esse é um tipo de ateísmo que joga fora todas as possibilidades de diálogo, todas as possibilidades de transcendência e coloca tudo no oráculo, né? No divino conceito da ciência, esquecendo que a ciência é provisória, né? Todas as afirmações científicas elas são provisórias, elas precisam do contrateste, elas precisam da negação, e acreditar que uma informação que a ciência traz hoje ela é absoluta é viver a negação do próprio conceito primordial de ciência. Então, olha, a gente viu isso muito presente, né, nesse período da Covid, e a gente vê isso muito presente hoje em todos os aspectos. Você senta numa mesa e se você falar alguma coisa que não agradar a alguém, virá o argumento. Mas cientificamente isso é impossível. Ou a ciência prova outra coisa. Então, esse ateísmo transformou a ciência em religião. O quarto tipo de ateísmo que o Gray vai colocar é o ateísmo que faz da revolução política uma religião. Aquele ateísmo que gerou a Revolução Francesa, ali no movimento dos jacobinos, a ideia de que um homem e sua ideologia pode se colocar no lugar de Deus e transformar todas as coisas a partir dessa ideologia. Foi assim no começo do século passado, nas ideologias que comandaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Continua sendo assim nas buscas ideológicas do tempo atual, no movimento woke, que tenta ser esse movimento revolucionário que substitui Deus, que substitui a religião, que fecha o diálogo também. Basta você chegar e trazer qualquer informação, qualquer crença que não combine com a palavra definitiva desses movimentos, que você é bloqueado e está dando até prisão. Pensar diferente, crer diferente desses movimentos revolucionários políticos ideológicos. O quinto tipo de ateísmo que o Gray vai falar é o ateísmo dos que odeiam Deus. Ele vai colocar como um dos personagens o Marquês de Sade, né? De onde vem aquela expressão sadismo, né? E esse tipo de ateísmo é um ateísmo que ele vai dizer que joga ali o sentimento e parte para a luta na tentativa de vingar-se de Deus, de destruir Deus. É uma luta quase que vazia, né? O sexto tipo de ateísmo é dos que creem no Deus que é uma energia vital, mas é sem compaixão. Esse Deus não tem características humanas, esse Deus não tem a perspectiva de um transcendente, esse Deus é como se fosse a plenitude do que há. A ideia quase que de um panteísmo, de que a própria natureza é tudo e que há uma energia vital que desenvolve a jornada humana, a jornada do próprio cosmo, a jornada da história.
Por último, ele vai falar do ateísmo místico. É um Deus que transcende a concepção humana, certo? O ser humano não consegue captar esse Deus. Mas não se iludam, esse Deus também não é um Deus pessoa, não é um Deus transcendente. Esse Deus é, no final, um Deus também imanente, materialista. E a única maneira de vivermos esse ateísmo é entrando num absoluto místico, onde a gente vai buscar um equilíbrio com a existência, com a natureza, com o que há, né? É basicamente isso que propaga, digamos assim, essa busca pela espiritualidade materialista, ateia. Por exemplo, olha isso que nos propõe Kant Ponville. Ele diz assim: terminamos pelo que mais importa, que não é Deus, pelo menos para mim, nem a religião, nem o ateísmo, mas a espiritualidade. E olha o que ele vai colocar como os atributos dessa espiritualidade. Primeiro, o espírito não é uma substância, mas uma função. É o funcionamento da própria mente. É a ideia de que você é aquilo que você está vivendo. Não há algo que você traz em si. Não há uma essência que você traz em si. Você é aquilo que está desenvolvendo, a sua própria mente. É como hoje lida com o ser humano a neurociência, por exemplo. Não há um espírito, não há um ser que transcenda o homem. O homem é o seu corpo, é a sua matéria. Então, quando ele morrer, tudo acabou. Ele mergulha no nada. A segunda coisa que essa espiritualidade vai trazer é o seguinte: ser ateu não é negar o absoluto, mas sua transcendência, pessoalidade e sua espiritualidade. Olha que coisa. O ateu, ele não nega o absoluto, mas que esse absoluto seja um ser transcendente. Então, o absoluto é a própria matéria. Vem daí a ideia de infinito do universo, esse conceito de que há um círculo infinito. Esse absoluto não é pessoal, ele não tem a ver com um ser que conversa comigo, que entende e que busca as minhas misérias, que pode me perdoar, que conhece a minha história. Esse ser absoluto é sem pessoalidade e, ao mesmo tempo, esse ser não vive a espiritualidade que o cristianismo, por exemplo, prega, de um Deus que intervém, de um Deus que busca perspectivas como santidade, misericórdia. Qual seria, então, a espiritualidade para esse movimento que propõe os ateus materialistas, né? Essa espiritualidade ateísta? É a busca do conceito de silêncio para ouvir o universo, para ouvir esse próprio vazio, para entender quem somos, buscar humildade, buscar equilíbrio. Tem muito mais a ver com uma jornada de valores do que especificamente de espiritualidade. E aí, amados, eu quero terminar essa jornada de hoje lembrando para vocês, primeiro, que por mais que o ateísmo tente negar o transcendente, negar a pessoalidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
é aquilo que diz o Timothy Keller. A religião não é algo passageiro que auxiliou nossa adaptação ao meio ambiente, mas um aspecto permanente e central da condição humana. Aqui o Keller está repetindo Santo Agostinho, quando ele diz que fomos feitos para ti, Deus, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. E eu digo que esse é o motivo do falecimento da nossa sociedade atual. É o motivo de tanta desordem, de tanto vazio, de tanta angústia. A negação desse vazio em nós que só é preenchido por Deus. Nós estamos tentando colocar tantas coisas no lugar de Deus, acreditando que humanamente podemos mudar as coisas, acreditando que tudo tem a ver com o fato de cantarmos e dizermos, e aí tudo se tornará novo. Mas que grande ilusão, hein? Que grande ilusão. Sem Deus, nada somos. Agora, não podemos esquecer desse conceito tão maluco que está sendo vivido hoje. A ideia de um ateísmo cristão. E essa percepção é uma armadilha para destruir a fé em Deus Pai, em específico. Porque o que é que esse ateísmo cristão propõe? Nós cremos em Deus, Filho, Jesus. Mas por quê? Porque esse Deus, ele mata o próprio Deus quando se faz humano. A humanidade de Cristo faz com que abandonemos a necessidade de olhar para Deus, porque Cristo é o nosso referencial. O homem que se sacrifica, o homem sábio, o mestre. E aí, qual a missão do ateu cristão? Negar um Deus transcendente e viver o cristianismo como um valor revolucionário. Olha, esta é uma realidade já em muitas igrejas progressistas brasileiras. Em muitas igrejas que acreditam que a transformação está na ação do homem, dentro desse cristianismo que é mais uma luta social, que é mais uma teologia de transformação social do que a busca da cura da alma humana, do perdão do pecado humano, da busca por arrependimento. Olha o que diz, por exemplo, o Zizek nesta nova jornada dele, nesse livro que foi traduzido ao português recentemente. Ele diz assim: e se quisermos ser verdadeiros ateus, tivermos que começar com um edifício religioso e miná-lo de dentro? E se quisermos ser verdadeiros ateus, tivermos que começar com um edifício religioso e miná-lo de dentro? Ele diz assim: negar que Deus existe e ficar brigando por provar isso do lado de fora é inútil. Nós precisamos entrar dentro do cristianismo e aí dizer que Deus é um enganador, mau, estúpido, desmorto. Isso é muito mais radical do que dizer que Deus não existe. Então, esse ateísmo cristão tem como finalidade entrar na própria igreja, no próprio conceito cristão, na própria linguagem cristã, na própria vivência cristã e destruir as bases da revelação. Criando um cristianismo meramente humano, um cristianismo meramente dos valores não transcendentes.
onde eu busco ser derrotado nas 3 tentações que Satanás fez ao nosso Senhor Jesus. Transformar a pedra em pão para matar a fome, exaltar o humano para matar o desejo e reconhecer os valores dos reinos deste mundo e me inclinar a eles. Eu quero encerrar hoje trazendo uma afirmação do livro do Los Marcos, quando ele fala sobre essa luta que sempre houve do ateísmo para negar a fé cristã, e quando se sentou para um debate, o cristianismo sempre mostrou o quanto o ateísmo é ilógico e vazio. Ele diz assim, está falando aqui sobre C.S. Lewis. Ele também me ensinou que nenhum julgamento jamais fora realizado em que o ateísmo tenha defendido as suas crenças e saído vitorioso. O ateísmo jamais fora provado, assim como o cristianismo jamais fora refutado. Pelo contrário, quanto mais eu estudava o passado, mais eu descobria que uma longa lista de teístas e cristãos haviam, por diversas vezes, colocado o ateísmo em julgamento e mostrado, com sucesso, que ele carece de força e integridade intelectuais. Vale a pena a leitura deste livro do Los Marcos. Termino com uma imagem, como sempre faço, e hoje, mais uma vez, uma pintura, uma obra de arte do Rembrandt, feita ali em 1659. A luta de Jacó com o anjo. E é interessante que uma pintura barroca, com tons bem mais escurecidos, simbolizando aí essa luta do interior do homem contra Deus, de suas dúvidas, dos seus questionamentos. Mas sabe o que é interessante? Em primeiro lugar, que no rosto de Jacó está o rosto de Rembrandt, o rosto do pintor. Ele se joga nessa luta. Essa luta não é só de Jacó, essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é de todos os seres humanos que clamam por Deus e que querem vencer esse clamor do seu jeito, impor a Deus uma derrota. É o que faz o ateísmo nessa jornada humana. Mas aí o anjo poderia aniquilar esse homem num momento, num sopro, num segundo. Mas, em primeiro lugar, ele fere a coxa de Jacó para que Jacó se humilhe, para que Jacó seja alguém mais humilde. Ele tem a marca do que lutou contra Deus e foi vencido. Mas na pintura há algo extraordinário. O anjo está dançando e não lutando. O anjo está acolhendo Jacó nos seus braços, ao invés de destruindo-o com socos e ações violentas. E eu vejo que essa é a grande dimensão de Deus na vida dessa humanidade que tem tentado negá-lo, que tem tentado esquecê-lo. Um Deus de misericórdia, que tem nos chamado de volta a dançar, que tem nos lembrado, sem mim, vocês não podem fazer nada. Aproveitem
e dancem com Deus. Saibam que a sua misericórdia se renova a cada manhã e essa é a causa de não sermos consumidos. Saibam que esse Deus, mesmo tantas vezes difícil de ser compreendido, mas ele se revela a nós. Se revela a nós através das suas sagradas escrituras. Se revela a nós através da sua criação. E se revela a nós dentro do nosso coração, neste anseio que temos pela reconexão com algo que é maior do que nós e que nada neste mundo vai preenchê-lo. Até o próximo Diálogos.